Olá, meus alunos, como vão? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, porque logo em breve eu pretendo me encontrar com vocês para continuarmos aquelas nossas aulas. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre Nietzsche e a transvaloração, dando sequência e revisando aquela aula passada, ok? Para falar de Nietzsche e a transvaloração, nós temos que entender que ele está tratando sobre a questão da existência humana. E quando falamos de existência humana, temos que levar em consideração a questão da ética e da moral, porque é isso que nos proporciona uma convivência em sociedade. Pois bem, Nietzsche, nós vamos verificar que ele fala sobre o transvalorar. O que é isso? É ir além dos valores morais vigentes na sociedade. É não estar preso neles, mas ir além. Ou seja, que o homem crie a sua própria moral para que ele possa seguir. Olha, Nietzsche, ele era neto e filho de pastores protestantes. Nietzsche, então, ele foi um protestante até ir para a faculdade. Depois que Nietzsche entra na faculdade, ele tem contato com as obras de Schopenhauer. Schopenhauer é aquele existencialista que escreve a célebre frase: a vida é como um pêndulo oscilando entre a dor e o tédio. Schopenhauer é considerado um filósofo pessimista, mas ele não era pessimista. O mesmo pessimismo de Schopenhauer é que dá a ele o combustível para continuar vivendo. Observe isso. A vida é como um pêndulo oscilando entre a dor e o tédio. Nós temos que compreender o que ele está querendo dizer com dor e tédio. Dor para ele é o desejo de possuir alguma coisa. Porque enquanto você não possui aquilo, enquanto você está no desejo, você está sofrendo. Tédio, porque depois que você possui aquele bem desejado, você já não sente mais prazer com ele. Sendo assim, aquilo que você tanto desejou agora se torna um tédio e você passa a desejar outras coisas. Pois bem, Nietzsche, observando isso, ele se depara vivendo uma vida boêmia. E aí essa boemia de Nietzsche o coloca em uma crise existencial, porque ele, como protestante, ele não consegue conviver com a boemia e Deus ao mesmo tempo. Então Nietzsche se vê na necessidade de eliminar um da sua vida. Porque ele deseja viver a boemia, porque um dia ele desejou Deus. Quando ele chega na faculdade, agora ele já não deseja Deus. Agora ele deseja a boemia, os prazeres carnais, a bebida, a jogatina, a noitada, mulheres. Mas Nietzsche está vivendo essa crise existencial e ele se vê angustiado com essa situação. É quando ele encontra, então, Dostoiévski, que escreve a célebre frase que diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Observe que aqui Dostoiévski coloca Deus como sendo a base da moral humana. E se Deus não existe, tudo é permitido, isso dá uma ideia para Nietzsche. Nietzsche pensa entre viver a boemia e continuar acreditando em Deus, então eu resolvo viver a boemia. É quando Nietzsche vai escrever a frase: Deus está morto. Nós o matamos. Agora é a vez do super-homem. Por que Deus está morto para Nietzsche? Vamos entender isso daqui. Para Nietzsche, Deus está morto porque era necessário ele eliminar Deus da sua vida para ele continuar vivendo a boemia e não ter essa angústia da crise do existencialismo. Então Nietzsche resolve eliminar Deus da sua vida. Nietzsche não mata Deus, porque Deus é espírito. E ele é imortal. E ele é eterno. Então Nietzsche não mata Deus fisicamente. Nietzsche simplesmente elimina Deus da sua vida. A partir daquele dia, Deus não existia mais para Nietzsche. Nós o matamos. Por que Nietzsche diz que nós o matamos? Porque todas as vezes que nós pecamos, nós estamos negando a existência de Deus. Nietzsche ainda vai dizer: olha,
Eu vivo como se Deus não existisse. Eu afirmo que ele não existe e vivo como tal. Vocês que se dizem cristãos, que afirmam que Deus existe, vocês vivem como se ele não existisse. Então Nietzsche observa que nós matamos Deus todas as vezes que nós pecamos. Agora é a vez do super-homem. O que ele quer dizer com isso? Duas coisas. Primeiro, Dostoiévski diz que Deus é a base da moral. Se nós matamos Deus, então agora é a hora de nós criarmos a nossa própria moral. É hora de nós criarmos a nossa forma de ser, pensar e agir, fora dos limites da igreja, fora dos limites da cristandade. Pois bem, para tanto, Nietzsche vai nos trazer aqui as metamorfoses do espírito, que são três. Primeiro, ele diz que nós vivemos como camelo. Camelo, um animal de carga. Esse serve a um senhor chamado de tu deves. Esse serve ao dever, a moral estabelecida pelo cristianismo. Mas esse camelo vai para o deserto. E no deserto ele sofre uma transformação, uma metamorfose. Ele passa de camelo a leão, quando o leão se rebela contra o seu último senhor, o tu deves, e agora ele quer servir apenas ao eu quero. Esse leão, ele é necessário porque ele é um animal feroz, que vai lutar com todas as suas forças para se ver livre do seu antigo senhor tu deves. E agora nasce aqui uma pessoa autônoma, senhora de si mesmo, que serve ao eu quero. Esse leão, depois de ter conquistado a sua liberdade, ele agora se transforma em criança, porque o leão não pode criar um mundo novo, porque ele é feroz. Mas a criança, sim, ela cria um mundo novo, porque para ela tudo é novo, tudo é novidade. Ela cria o sentido, ela não transforma o sentido, ela cria o sentido para a sua própria vida. É aqui que Nietzsche diz nascer o super-homem. Essa criança, esse super-homem, vive em um mundo novo, liberto do tu deves e cheio do eu quero, como uma moral independente do cristianismo. Observem, para tanto, Nietzsche vai falar para nós que existe o niilismo. O niilismo nietzschiano, essa palavra niilismo, vem do grego nada, ou seja, negar. Existe o niilismo ativo e o passivo. O niilismo ativo é quando a pessoa nega a salvação, nega a Deus, nega a Cristo, para viver uma vida de prazeres aqui na Terra, para viver a boemia que Nietzsche se encontrava. Então, esse mesmo niilismo ativo é o sinônimo da moral do Senhor, da vontade de potência, vontade de vida. Essa moral do Senhor, ela vai seguir o eu quero e não o tu deves. Outro niilismo é o passivo, que seria negar a vida, os prazeres carnais para alcançar a salvação. Essa moral seria a moral do escravo, a moral do rebanho. É o do cristianismo que ele diz. Essa moral, ela é o desejo de morte, porque o cristão ele tem esse desejo de morrer para viver a eternidade ao lado do seu Deus. Então, nós temos aqui o niilismo ativo e o niilismo passivo, moral do Senhor e a moral do rebanho. Nietzsche fala para nós sobre a questão do eterno retorno, outro conceito muito importante em Nietzsche. Mas ele não deixa claro o que ou como seria esse eterno retorno. A única coisa que ele deixa para nós nos seus escritos é a seguinte passagem: e se um demônio se aproximasse da sua cama e lhe dissesse que essa vida que você leva, ela iria se repetir pela eternidade? Essa vida que você leva é uma vida feliz? Se sim, continue.
Se não, é hora de mudar. É o que Nietzsche coloca para nós. Esse eterno retorno de Nietzsche, ele é comparado a uma filosofia oriental do Ouroboros. O Ouroboros nada mais é do que o dragão que engole, ou a serpente que engole a própria cauda, ou seja, o eterno retorno. Friedrich Nietzsche nasceu em 1884 e faleceu em 1900. Nietzsche, então, coloca para nós a questão da existência humana, que nós devemos viver para nós mesmos e não seguir nada daquilo que nos é imposto. Porém, ele deixa uma carta escrita, Carta ao Deus Desconhecido, no final da sua vida, uma das últimas obras escritas a punho, onde ele declara o seu amor e desejo de conhecer e servir ao Deus desconhecido, não ao Deus cristão, porque para Nietzsche, como vimos, os cristãos são hipócritas, mas ao Deus desconhecido. Ele tira esse Deus desconhecido lá de quando Paulo, na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, vai pregar aos gregos e ele encontra então monumentos para todos os deuses gregos. E havia um monumento vazio escrito ao Deus desconhecido. E Paulo faz uso disso para pregar aos gregos. E Nietzsche quer então servir e conhecer esse Deus desconhecido de Paulo. Nietzsche então quer conhecer e servir o Deus verdadeiro, na visão de Nietzsche, e não o Deus cristão. Muito bem, aqui eu fico com a aula de hoje. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até mais.